Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 22 da 8ª temporada. Hoje nós estamos entrando no dia 42 do Projeto A Bússola e o tema é Esquecendo o que fica para trás. O texto bíblico está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O recado desse texto é: você não pode correr para frente olhando para trás. Paulo escreve essas palavras carregando um passado que incluía perseguição violenta contra a Igreja de Cristo. Se alguém tinha motivo humano para viver preso à culpa, era ele. Ainda assim, escolhe conscientemente esquecer. Não como apagamento de memória, mas como decisão soberana de não permitir que o passado governe o presente. Esquecer, na boca de Paulo, não é fraqueza de memória, é força de vontade dirigida por Deus. O verbo grego por trás dessa ideia carrega o sentido de deixar de lado deliberadamente, como quem larga um peso que atrasa a corrida. Não é negação do que aconteceu, é recusa em deixar que aquilo continue, determinando o próximo passo. Prossigo para o alvo, é o que ele diz. Revela que a vida cristã não é destino alcançado de uma vez. É uma perseguição contínua, diária, de um chamado que está sempre à frente. Isso significa que romper com o passado não é evento pontual de libertação. É uma escolha renovada a cada manhã. Eu tenho que te lembrar que a mente humana, ela tem uma tendência natural a revisitar as feridas, os fracassos e as alianças antigas. Não porque elas ainda tenham poder real, mas porque o hábito de pensar nelas cria um caminho neural de se tornar cada vez mais fácil de percorrer. Quanto mais se revisita mentalmente o passado, mais familiar e sedutor ele se torna. O passado, que você continua visitando, nunca fica para trás. Ele apenas espera a sua próxima visita. Perdão e resolução espiritual de um evento não significa automaticamente que a mente parou de revisitá-lo. É plenamente possível estar teologicamente livre e psicologicamente ainda presa ao ciclo de retenção mental. Direcionar o olhar para frente é decisão ativa contra a inércia da memória. Assim como o corretor que olha para trás perde o ritmo e desvia o curso, a mulher que mantém os olhos fixos no que já passou compromete o movimento que Deus já habilitou para o presente. Mas eu quero dizer para você que romper com alianças, relacionamentos e ciclos do passado existe a mesma decisão de Paulo: parar de revisitar aquilo que Deus já encerrou. Isso significa, na prática, recusar conversas mentais repetitivas, evitar gatilhos desnecessários e não alimentar lembranças que já cumpriram o seu papel de ensinar e agora só atrasam. Você não precisa entender tudo sobre o passado para seguir em frente. Precisa apenas decidir não voltar para lá. Esquecer conscientemente não exige compreensão total do que aconteceu. Exige obediência à direção que Deus já apontou para frente. O meu conselho para você é: você não precisa fingir que nada aconteceu. Precisa decidir todos os dias para onde vai olhar. O inimigo adora te manter virada para trás, porque sabe que ninguém corre bem nessa posição. Escreva o que você insiste em revisitar. Entregue a Deus com nome e detalhe. E depois vire o corpo inteiro na direção do alvo. Porque o chamado que Deus tem para você
não está atrás, está adiante. E ele não vai correr atrás de você enquanto você continuar correndo de costas para o futuro. E para o nosso tempo de reflexão, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. O que você continua revisitando mentalmente, mesmo já tendo sido perdoado e resolvido por Deus? Anota aí no seu diário de bordo e peça ao Espírito Santo para te conduzir a largar toda essa estrutura no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio, se o Senhor nos permitir.